A gente abre para discutir novamente. Vamos abrir novamente a gaveta de Tarcísio de Freitas e chamar a nossa Valéria, que está aqui conosco em São Paulo e vai trazer as informações sobre Valdemar Costa Neto. Porque Valdemar Costa Neto tem dito que se Tarcísio de Freitas quiser concorrer à presidência da República, provavelmente ele vá pro PL. Valéria Luizetti, quais são os seus destaques então sobre o presidente do PL? Bem-vinda. Exatamente isso. Boa tarde, Evandro, a todos que nos acompanham aqui no 3 em 1. Durante uma participação no Esfera, que aconteceu na manhã de hoje na Zona Sul de São Paulo, então o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que essa escolha por Tarcísio de Freitas à presidência em 2026 deverá acontecer até o final deste ano e que, segundo o próprio governador de São Paulo, caso ele decida concorrer à presidência, ele então deverá mudar de partido, sair do Republicanos e migrar para o PL. Vamos ouvir o que Valdemar Costa Neto disse. O Tarcísio já declarou, eu tive um jantar com ele há 1 ano e meio atrás, ele falou, se eu for candidato, eu vou para o PL. No jantar com os governadores, ele falou na frente de 5 governadores, se eu for candidato, eu sou candidato a governador, mas se eu for candidato a presidente, eu vou para o PL. Bom, mas o que acaba sendo mais uma em movimentação, né? E um reforço de que o Centrão está, sim, apoiando essa saída do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, à presidência em 2026, principalmente diante, então, da prisão domiciliar que foi decretada ao ex-presidente Bolsonaro. Costa Neto também afirmou durante o Esfera que a única saída que ele enxerga para evitar a condenação de Jair Bolsonaro nesse momento é uma correlação ali com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e trouxe ainda um pouco dos bastidores de Jair Bolsonaro, dizendo que diante da atual conjuntura de inelegibilidade e também da prisão domiciliar, ele não está muito bem mentalmente, Evandro. Agora, Valéria, ele falou também sobre a possibilidade de asilo de Jair Bolsonaro, porque isso está correndo nessa investigação e no questionamento atual do Supremo Tribunal Federal. Pois é, exatamente. Comentou sim, Evandro. Ele disse que esse documento de asilo, na verdade, foi enviado a Bolsonaro. Ele foi encontrado, né, no celular dele pela própria Polícia Federal, mas ele disse que foi enviado por uma outra pessoa, que ele inclusive sabe quem é, mas não quis entregar ali o nome, e disse que Bolsonaro nunca pretendeu ir à Argentina, que se ele tivesse realmente a intenção, ele poderia só ter cruzado ali a fronteira, que, segundo ele, Milei teria o recebido de braços abertos. O presidente do PL também fez uma comparação ali com Jair Bolsonaro, com o próprio Che Guevara, no que diz respeito ao prestígio e carisma, dando a entender ali que estariam dando uma visibilidade maior e colocando ele quase como se fosse ali ao nível de um mártir. Na minuta, só relembrando rapidamente, né, Evandro, que na minuta que foi apresentada pela Polícia Federal, Bolsonaro afirma nesse texto ser perseguido aqui no Brasil politicamente por motivos e delitos essencialmente políticos e cita medidas cautelares impostas pelo próprio STF e, segundo o relatório ainda da PF, o pedido de asilo foi salvo no celular de Bolsonaro em fevereiro de 2024, alguns dias depois, então, dele ter sido alvo da operação, o que pode aí contrabalancear com o que foi dito hoje por Valdemar Costa Neto. Eu volto com vocês. Valeu, Valéria. Um abraço para você. Fábio Piperno, temos mais repertório aí para a gente analisar nessa história de Tarcísio de Freitas. Vamos começar por ele e nessa relação dele também com o PL. Valdemar Costa Neto diz que, se ele quiser concorrer à presidência da República, provavelmente ele vá para o partido. Tudo está indicando, então, que as coisas estão se preparando para receber Tarcísio de Freitas como candidato em 2026 e não para o governo de São Paulo, mas sim para a presidência da República. Como é que você avalia? O discurso, sem dúvida nenhuma, é de candidato. Como eu já disse aqui algumas vezes, ele é a última chance do presidente Bolsonaro se tornar, talvez em 2027, de novo, alguém com os seus direitos políticos restituídos, porque eu não tenho dúvida nenhuma que se Tarcísio, por acaso, fosse candidato e ganhasse a eleição, certamente ele beneficiaria Bolsonaro com a anistia. Mas veja, eu noto que esse lado, enfim, a Bolsolândia anda muito nostálgica. Primeiro, essa história de recuperar os slogans lá de Juscelino. Daqui a pouco vão, inclusive, voltar a cantar, enfim, a marchinha lá do
como pode o peixe vivo viver fora da água fria, né? Não vou arriscar aqui porque não dá, né? Agora, essa história, então, de comparar o Bolsonaro ao Che Guevara. Eu, honestamente, já vi o presidente Bolsonaro elogiar o Chaves. Agora, ele ser comparado ao Che Guevara, realmente, Valdemar foi longe mais dessa vez. Agora, vejam só, o Tarcísio ele tem algumas contradições. Então ele faz esse discurso aí, defendendo, por exemplo, a redução do número de ministérios, e isso realmente soa como música para boa parte do público. É verdade que, né, a gente tem uma grande fatia do eleitorado que defende isso. Mas, por exemplo, na semana passada, o vice-líder dele na Assembleia, que é ligado ao MBL, o deputado Guto Zacarias, rompeu com ele. Exatamente porque o governo de São Paulo propôs e defendeu a criação de mais 300 cargos na Assembleia. E não faz tanto tempo assim, coisa de 1 mês e meio, 2 atrás, a bancada governista aprovou a criação de mais 1.300 cargos no TJ. Então, que redução de Estado é essa? É óbvio que isso é para inglês ver. Outra coisa, como é que o tocador de obras vai propor que o Estado, o dito tocador de obras, vai propor que o Estado não faça obras? Ele que tenta, a todo custo, iniciar, por exemplo, a construção do túnel Santos-Guarujá, com metade do dinheiro vindo do governo federal. Tem, por exemplo, como outro grande projeto, o trem Intercidades, também com dinheiro do governo federal, e a expansão do metrô. Então, tudo isso soa muito estranho, né? Agora, 4h25, quem nos acompanha pela rádio, rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Você acha que Tarcísio está sendo muito contraditório, Gani? Não, não vejo não, né? Quer dizer, alguns gastos acabam acontecendo, há outras forças ali no jogo político, né? Ele não consegue conter tudo, mas no frigir dos ovos, se a gente fizer aqui um balanço geral, ele faz um bom governo. Tanto é que a popularidade dele aqui no estado de São Paulo segue em alta. Em relação a obras, não é que ele vai zerar, impossível você zerar todas as obras públicas, não se trata disso. Mas, Piperno, é tornar essa máquina pública mais eficiente. Não é fazer ali simplesmente um PAC, né, com todas as obras, abrir o gargalo do gasto público, mas não, escolher aquelas obras que são prioritárias para o país. Economizo aqui e sobra dinheiro para algumas obras que são prioritárias. Me parece que este é o perfil e foi, inclusive, a fala do governador Tarcísio. Ô Zé Maria Trindade, você entende que Tarcísio de Freitas jogue jogos diferentes no governo de São Paulo e numa possível candidatura ao governo federal? Porque o Piperno aponta aqui algumas contradições quando o governo dele fala em aumento de cargos para o estado de São Paulo, ao mesmo tempo em que critica a quantidade de cargos no governo federal. Você acha que são âmbitos diferentes e, consequentemente, discursos também que acabam se modulando a depender da candidatura que ele escolher? Mas eu discordo do Piperno aí, quando ele leva a crer que o Tarcísio está na contramão do presidente Bolsonaro. Não é isso. O Tarcísio será candidato à presidência da República com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Zé, desculpa, eu não disse isso. O que eu tenho dito sempre é o seguinte, que o jogo se inverte. Agora é o bolsonarismo que de alguma forma se torna refém do Tarcísio, uma vez que o Tarcísio passa a ser a única chance viável, né, do ponto de vista eleitoral, de recuperação do poder em 2026. Mas tá. Nesta dúvida sua, tem outra dúvida, porque o grupo da família Bolsonaro acha que perder com um candidato próprio, né, da família, é melhor politicamente do que até ganhar com Tarcísio. Mas essa tese já foi vencida e já está em debate ali o nome do vice do Tarcísio, que será indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Devo dizer que a torcida é a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Aí me disseram, olha, aí seria perfeito, né? O Bolsonaro indicaria a Michele Bolsonaro como vice e o Tarcísio seria o candidato. Ele será candidato, Tarcísio, e com apoio tudo está sendo costurado para que isso aconteça, né? E o Tarcísio será Tarcísio, não será exatamente Bolsonaro, mas com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, essa proposta aí de liberal ou não liberal,
todas as ideias de reforma administrativa, e na reforma administrativa se desenha o perfil ideológico do governante. E está no Congresso Nacional uma proposta de reforma administrativa do Paulo Guedes, do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Que ela é muito profunda e vai no sentido contrário do que falou o Piperno. Ela é de enxugamento do Estado. Não é exatamente uma proposta de Milei de esvaziamento total, mas de profissionalização do Estado. Não é preciso reduzir muito. O Brasil não tem um número de funcionários públicos muito grande em comparação com outros países. O que há aqui é vamos dizer, uma discrepância muito grande entre os funcionários. Enquanto tem funcionários no judiciário que ganham muito dinheiro, salários altos, né? No executivo os salários são menores, mas todos os salários no serviço público são competitivos com a iniciativa privada. Ou seja, o trabalho no serviço público é atrativo e a radiografia disso está no número de inscritos para todos os concursos que acontecem no país. Então, para melhorar a qualidade do serviço público e reduzir os custos, não é preciso cortar, ficar reduzindo, mas é preciso racionalizar. Essa é a ideia do Tarcísio, racionalizar o país. Olha, chegou a hora. Por que o Brasil não se desenvolve diante de um cenário tão positivo? As qualidades que tem o povo brasileiro, os investidores. O Brasil é um país de pessoas que investem, né? Está precisando exatamente um planejamento otimista e que propicie aos empresários que façam isso. Eu escuto que nem é preciso ajudar, só não atrapalhar já é bem-vindo. Bom, ainda nessa edição a gente vai falar um pouco também de reforma administrativa e do quanto os penduricalhos e privilégios também prejudicam a máquina pública por conta dos excessos que isso acaba provocando nos salários desses muitos servidores públicos. Eu quero trazer um pouco de manifestações da nossa audiência sobre esse debate que a gente está fazendo agora do Tarcísio de Freitas, e o Robson Gonçalves coloca aqui: está na hora de enterrarmos as ideologias para pensar na unificação nacional e colocar o país na trilha do crescimento novamente. O Tarcísio tem as qualidades de um grande gestor e negociador. Esse é o pensamento do Robson Gonçalves. Tem um pensamento muito parecido que eu tenho percebido também nas conversas com muitos dos representantes do agronegócio, seja aqui no estado de São Paulo, seja no país, sobre essa possibilidade que eles enxergam em Tarcísio de Freitas de conseguir manter algo parecido com o que houve no governo de Jair Bolsonaro, porque eles são muito atrelados ao Jair Bolsonaro, eu digo de maneira ideológica e também política, mas sem necessariamente viver as consequências dessa divisão de ideias que nós temos hoje aqui no país, dessa dicotomia, dessa polarização. Por isso que muitos têm olhado para Tarcísio de Freitas como uma possibilidade à presidência da República que ajude a baixar um pouco a poeira do país, mas que também tenha esse grupo do agronegócio como protagonista novamente. E isso ficou muito mais claro nos últimos dias diante do tarifaço de Donald Trump, porque esse setor tem sido um dos mais impactados pelo tarifaço, que tem um resquício ideológico ali no motivo pelo qual ele foi implementado. Então, o que eles falam? Além de ter uma ideologia parecida com a do ex-presidente Jair Bolsonaro, haveria também uma pessoa que talvez tratasse esse tema de maneira mais pragmática, que possa trazer resultados positivos para o nosso setor. Como é que você avalia tudo isso, hein, Bruno Musa? Bom, vamos lá. Eu, que sou muito mais, como já falei aqui, da linha do Milei, de diminuição radical da presença do Estado nas atividades pessoais e privadas, empresas, da vida das pessoas, concordo muito, dentro da linha e da realidade do Brasil hoje, do que o Zé Maria trouxe, que foi basicamente um dado que é fácil de analisar. Isso tem vários estudos mostrando sobre o tamanho do funcionalismo público comparativo a países da OCDE no Brasil. E grande parte do funcionalismo público brasileiro ganha pouco. Não é ele que representa o grande déficit na parte dos salários. Não, isso vem de uma elite do funcionalismo público, que representa um número muito pequeno, mas que estes sim ganham muito acima de grande parte dos países pares do OCDE. E isso inibe a produtividade. Eu estava lendo um dado sobre a produtividade, para quem não conhece rapidamente, a produtividade nada mais é o quanto você consegue produzir com os fatores de produção: mão de obra e dinheiro, capital.
Ou seja, basicamente, nos Estados Unidos, você produz 5 vezes mais do que no Brasil. Ou seja, o que um americano produz, você precisa de 4, 5 brasileiros a mais. Isso é metrificado em dólar. Quantos dólares por hora um trabalhador brasileiro produz versus de outros países? E quando nós analisamos, por exemplo, um país da Coreia do Sul, que tinha o mesmo nível de produtividade do que o Brasil há 30, 40 anos atrás, hoje a diferença que ele tirou para os Estados Unidos é muito maior do que a nossa. A nossa continua a mesma proporção frente à renda do que era há 30, 40 anos atrás. E tudo isso passa pelo que o Zé Maria falou. Um Estado gigantesco que suga grande parte do capital, da produção de todos nós, vai drenado para o ralo. Isso não é levado em produtividade e o país fica